Muito boa noite para vocês que se ligam comigo aqui no canal NFM. Saudade da galera, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos chegando com mais um fim de semana de Campeonato Brasileiro. Hoje com Cruzeiro e São Paulo, amanhã com Corinthians e Palmeiras. Então, super fim de semana já vai chegando, deixando o seu like, se inscrevendo, interagindo com a gente. Deixa sua mensagem, deixa o seu nome aqui embaixo na aba do chat e nós vamos juntos com todos os detalhes de mais esse grande jogo, Cruzeiro e São Paulo, duelo na parte de cima da tabela de classificação. Eu vou passar pelas primeiras informações e logo na sequência já começo a interagir, já começo a conversar com você que está do outro lado da telinha. Jogo de hoje no estádio do Mineirão, o Gigante da Pampulha. É o palco para esta partida da 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e São Paulo, duas camisas muito pesadas frente a frente, daqui a pouco e mais este grande jogo. Espera-se um grande público. O estádio do Mineirão é um dos maiores que a gente tem aqui no nosso país, capacidade para mais de 60 mil torcedores. Inaugurado em setembro de 65, localizado em Belo Horizonte, na capital mineira. Este é o palco para a bola rolar daqui a pouco. Temperatura baixou lá em BH, viu? Temperatura no horário do jogo na casa dos 16 graus, aquele friozinho gostoso. Temos uma baixa probabilidade de chuva, não deve chover enquanto a bola rolar. A umidade relativa do ar tá ótima, na casa dos 88%. E a velocidade do vento 10 km por hora. Primeiras informações para o nosso clássico brasileiro. Por que não? Clássico brasileiro, Cruzeiro e São Paulo, jogaço que a gente acompanha por essa rodada 22 aqui no canal NFM. Cruzeiro brigando pelo título, tentando recuperar o segundo lugar, Cruzeiro e Palmeiras, cada hora um nessa segunda colocação. Se o Cruzeiro vencer hoje, passa o Palmeiras e o São Paulo tentando se consolidar nessa briga por Comebol Libertadores da América. Priscila tá aqui comigo também, deixa eu cumprimentar a Priscila. Priscila, muito boa noite. Quero saber do seu nível de favoritismo, muita coisa pra gente conversar aqui pra Cruzeiro e São Paulo. O que você espera desse jogo de sábado à noite? Hoje a baladinha é com a gente, Priscila, bem-vinda. Muito boa noite pra você, Fabrício, boa noite pra todos vocês. E dois times, então, que, claro, se estamos no segundo turno, já se encontraram nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro pela rodada de número 3. Primeiro encontro, então, dos times esse ano aconteceu no dia 13 de abril e um jogo que ficou empatado, sabe? Naquele São Paulo, Priscila, que só empatava. A gente transmitiu esse jogo aqui, o jogo foi bem ruim, viu, Priscila? Bem ruim mesmo. Aquele São Paulo e Cruzeiro, era outro momento, era outra coisa, nada a ver com hoje em dia. Bem diferente, os dois times estavam em momentos diferentes, hoje, né, estão em momentos diferentes. Naquela época era o Zubeldia, que ainda estava no comando técnico, o Léo Jardim estava chegando ali nesse comando técnico, as estrelas ainda comandavam aquele elenco inicial naquele primeiro encontro, as estrelas aí do Cruzeiro. Depois daquele jogo, inclusive, o pessoal até diz que aquele primeiro jogo do primeiro turno contra o São Paulo foi a arrancada do Cruzeiro, porque depois daquele jogo as coisas começaram a mudar e acontecer. Então o Léo Jardim, que estava chegando, tirou as estrelas, colocou no banco, colocou ali Matheus Pereira, Caio Jorge entre os titulares, e aí o time começou a andar. Um São Paulo que naquele primeiro momento tava naquele empate, era o comecinho, né, de Campeonato Brasileiro, mas já tinha feito uma campanha ali no Campeonato Paulista também, era o Zubeldia. Não tinha, acho que, tanto jogador machucado, não me recordo. Mas não era não é o departamento médico de hoje. Tava menos movimentado por lá. Então, realmente, muitas coisas aconteceram. Cruzeiro joga em casa hoje, mas assim, São Paulo tem sido um visitante que dá trabalho pro Cruzeiro, viu? Inclusive, num geral, quando a gente pega ali o retrospecto geral dos dois times, independente do mando de campo, independente de competição também, já tem 2 anos que o Cruzeiro não consegue ganhar do São Paulo. Então, esse é um primeiro tabu que a gente tem por aí hoje. Realmente o São Paulo dá esse trabalho pro Cruzeiro. São duas equipes que o São Paulo, se fosse o São Paulo lá do primeiro encontro, eu colocaria o Cruzeiro favorito pro jogo de hoje. Mas depois que o Crespo chegou, a gente sabe que
Pode ser que o São Paulo tenha deixado de ser um time copeiro na temporada, mas virou um time do Brasileiro. No Brasileiro tá, assim, numa ótima sequência. O Crespo perdeu somente na estreia dele, lá contra o Flamengo, depois daquele jogo contra o Flamengo. Não perdeu mais no Campeonato Brasileiro. Tem uma sequência de invencibilidade esse São Paulo. É uma outra configuração, é um outro momento, mas... mais uma vez, o departamento médico pode dar dor de cabeça pro Crespo, para ele decidir o que ele vai colocar em campo hoje. Quem são os jogadores? Quais são as opções de um elenco de um São Paulo limitado, que a gente sempre comenta por aqui mesmo. Acione o banco, às vezes o banco não dá tão certo assim, mas não tem o que fazer. Não tem com o Crespo fazer. A gente vai ter que dançar conforme a música. E o Cruzeiro aí, que briga por título, tá numa posição boa do Campeonato Brasileiro, mas quer alcançar a liderança de Campeonato Brasileiro, mas para isso precisa retomar uma sequência ali de vitórias e de bons resultados, porque tem dado uma derrapada aí nesse Campeonato Brasileiro. A gente até comenta por aqui, né? Parece que deu uma desacelerada, mas ainda assim, o Cruzeiro é uma equipe perigosa. E pra falar de nível de favoritismo é até difícil, viu, Fabrício? Eu acho que hoje eu vou ficar em cima do muro. Eu vou de 50%. Ah, é, Priscila? Eu acho que não acredito. Quem ganhar aqui que vence o melhor. O Cruzeiro tem condições de ganhar, São Paulo também tem condições de ganhar, assim como tem condições de terminar no jogo, mais o jogo empatado. Então eu vou ficar nos 50%. Priscila falou e ficou em cima do muro, né? E não falei nada. Exatamente. Eu acho que o Cruzeiro é favorito pro jogo de hoje, tentando retomar essa vice-liderança. Vem de uma vitória que dá moral na Copa do Brasil contra o maior rival, na casa do maior rival, lá na MRV, pelo placar de 2-0. Eu acho que o momento do Cruzeiro é melhor. O São Paulo ainda busca se consolidar nesse G6, que a gente não sabe se vai virar G5, né? O que vai acontecer nessa parte de cima da tabela. Mas seria importante essa vitória para o São Paulo hoje também, né? Porque o Botafogo ganhando tá desgarrando. A gente tem aí o Mirassol que joga, o Bahia joga, então se São Paulo perder vai se complicar um pouco. Mas eu acho que o momento do Cruzeiro é um pouco mais interessante. Então posso mudar aqui? Não vou dar um nível de favoritismo muito grande, não. Vamos levar em consideração que o São Paulo tem suas dificuldades pelo elenco, pelos jogadores que ficam à disposição do Crespo. Porque realmente, gente, o departamento médico do São Paulo, eu sempre falo por aqui, cada semana que passa é um nome novo que entra no departamento médico. E dificilmente esses nomes estão saindo, não tem liberação, só tem entradas, liberações ali estão bem difíceis de acontecer. Então, por isso, tirando esse fator aí, levando em consideração o fator departamento médico, Cruzeiro fica um pouquinho favorito, 52% pro Cruzeiro e 48% pro São Paulo. Eu vou de 51-49 também pra equipe do Cruzeiro, pra mim bem equilibrada essa partida, viu? Vamos falar um pouquinho agora, Priscila, dessas lesões, né, do São Paulo, que eu acho que é o grande problema, né? O grande problema é essa tal de lesão, né? Que é o grande fantasma que assombra o Morumbis nessa temporada. Priscila, Lucas Moura, fora, artroscopia no joelho. O que tá acontecendo, Priscila? André Silva também me parece que vai ficar fora. O que tá acontecendo, Priscila? O que está acontecendo? Realmente muito complicado aí o São Paulo, gente. Tem que benzer esses jogadores, benzer o departamento médico, porque toda semana é um nome diferente que entra no departamento médico. E com isso, as opções do Crespo vão ficando limitadas de fato. Ele, claro, vai acionar os seus reservas ali, mas a gente sempre traz por aqui que os reservas acabam não ficando à altura dos titulares desse time, do time do São Paulo. Então, fica numa situação complicada, se complica de fato. O André Silva, por que eu digo que ele está fora da temporada? Porque independentemente, eles ainda estão avaliando se será um tratamento conservador ou se será um tratamento cirúrgico para o André Silva. Independente do que eles escolherem ali, do que for melhor para o jogador, ele não volta esse ano, essa temporada, pelo tempo ali de recuperação mesmo. Então, gente, tá difícil, viu? Tá muito complicado esse departamento médico do São Paulo, sempre ficando em evidência, com nomes importantíssimos lá dentro desse departamento médico e jogadores que poderiam estar contribuindo muito com este São Paulo, que poderiam estar deixando o São Paulo ali muito mais tranquilo e tudo mais, e tá se complicando cada vez mais. A gente começa ali na parte de centroavantes, Caleri, depois Rian Francisco, agora o André Silva, e todos eles ali, problema no joelho. Que coisa que vem acontecendo. E claro, Lucas Moura aí, que é agora o São Paulo solta boletim médico toda hora também para atualizar as condições ali de saúde mesmo e passar essas informações sobre o Lucas Moura. Ele passou por uma artroscopia no joelho hoje mesmo.
no Hospital Albert Einstein. Essa artroscopia foi de fato para ver o que estava acontecendo ali. É uma cirurgia minimamente invasiva. E aí, pelo menos, não é nada grave, assim, viu, Fabrício? Eles detectaram, o São Paulo soltou uma nota oficial sobre isso, inclusive, explicando todo esse histórico aí do Lucas Moura. Então, disse que ele começou a reclamar de dores e tudo mais. E aí, eles decidiram colocar, por esse incômodo que ele estava tendo de forma persistente, a equipe médica então indicou essa artroscopia para o Lucas, que aconteceu hoje ali no hospital. E aí a nota oficial do São Paulo colocou até aqui o que foi achado nessa artroscopia dele, quais foram as coisas ali que foram encontradas. Então, no exame que foi feito sob anestesia, eles encontraram o seguinte: estabilidade ligamentar adequada, ausência de sinais de instabilidade no joelho. Na artroscopia que foi feita, estruturas meniscais e cartilagem normais, ligamento cruzado posterior totalmente cicatrizado, presença de tecido sinovial, cicatricial, fibrose periligamentar, provável causa da dor relatada. Aí que está o problema, provavelmente, do Lucas Moura. A fibrose, é isso que deve estar causando essa dor. E aí a conduta, então, foi ser feita a ressecção desse tecido fibrótico, tirou essa fibrose dele, e um prognóstico bem favorável. Com isso, ele deve melhorar os sintomas dele, deve parar de reclamar das dores, porque realmente é muito complicado você trabalhar com dor, jogar com dor, não dá mesmo. Então, essa é a possível causa. Foi feita a retirada dessa fibrose e agora vai ser avaliada as condições do Lucas Moura e tudo mais. Então, ele vai ter alta, já teve alta, né? Era uma alta prevista para o dia mesmo do próprio procedimento, que foi hoje. E aí o São Paulo colocou que os próximos passos serão os seguintes: vão fazer ali a manutenção do protocolo de recuperação, ali com progressão funcional, seguido pela equipe de fisioterapia e departamento médico do São Paulo, claro. Vai ser feito também monitoramento clínico periódico para avaliar a resolução da dor dele e retorno pleno ao rendimento esportivo. E a equipe médica vai ficar atenta aí à evolução clínica dele, vai seguir fazendo as reavaliações sistemáticas, tendo foco na performance dele, na segurança dele também, nessa longevidade da carreira esportiva do Lucas Moura, porque ele ainda tem para contribuir aí com o futebol brasileiro. E é assim, então, eu resumi, tá, essa nota que o São Paulo colocou, porque realmente eles colocaram muito detalhadamente todo o passo a passo ali do caso do Lucas. E é isso. Resumindo, gente, foi encontrada uma fibrose ali no joelho dele. Provavelmente essa fibrose que estava causando a dor, foi retirada essa fibrose nessa artroscopia. Agora ele começa um procedimento pós-operatório de recuperação e ele vai ser avaliado ali, vai fazer fisioterapia, passar pela equipe médica, enfim, sempre será avaliada as condições dele mesmo até que ele consiga de fato voltar a campo novamente. Se ele não reclama mais de dor, era isso mesmo. Agora, se persistir essa queixa dele de estar com dor, ele vai ter que investigar mais uma vez o que pode ser. Mas eu acho que agora resolveu, viu? Agora deve dar certo. A gente, claro, sempre torce aí para a recuperação de todos os jogadores, independente do clube em que eles estejam. Nota muito técnica, né? Difícil até pra gente, que é um pouquinho leigo no assunto, entender. Mas fibrose é uma formação em excesso daquele tecido de cicatriz, né? Exatamente, é isso Sabe, mesmo. É quando você corta ali qualquer coisa, o braço, a perna, forma aquele tecidinho de cicatriz. Então ele fez a cirurgia e acabou tendo esse... Foi encontrada na artroscopia essa fibrose, pelas condições dele mesmo, o histórico dele, a lesão e tudo mais, acabou criando-se essa fibrose dele. E aí foi retirada a fibrose para ver se de fato ele consegue melhorar e consegue voltar aos gramados. Rapaz, vou falar pra vocês, viu? São Paulo agora vai ter que soltar boletim do Lucas Moura todo dia.